Existe um Deus com muitos nomes. E cada nome esconde uma promessa que a maioria das pessoas nunca percebe. Hoje vamos percorrer os nomes de Deus na Bíblia, não como uma lista, mas como um mapa. Porque no hebraico, um nome nunca foi só um rótulo. Um nome revelava a natureza de quem o carregava. Descobrir os nomes de Deus é descobrir quem Ele é, um traço de cada vez. Prepare o coração, porque no fim você vai entender por que existe um nome acima de todos os outros. Comecemos pelo começo. A primeira vez que Deus aparece na Bíblia, o nome usado é Elohim. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. E aqui já mora um mistério. Elohim é uma palavra plural, não singular. Se a tradução fosse literal, seria algo como deuses. Mas o verbo que a acompanha está no singular, ele criou. Um plural agindo como um. Os estudiosos chamam isso de plural de majestade, uma forma de expressar grandeza infinita. E os cristãos veem ali, já na primeira linha, a sombra de um Deus que é um só, mas se revela em pessoas. Elohim é o Deus Criador, poderoso, que fala e o universo obedece. Mas existe outro nome. Um nome tão sagrado que ninguém sabe mais como pronunciá-lo. 4 letras hebraicas, Yod, E, Val, E. YHWH. Quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, diante da sarça em chamas, a resposta foi enigmática: Eu sou o que sou. Desse eu sou nasce o nome YHWH, o Deus que simplesmente é. Que não depende de nada nem de ninguém para existir. Os escribas judeus tinham tanto temor desse nome que pararam de pronunciá-lo. Quando liam as escrituras e chegavam nessas 4 letras, diziam outra palavra no lugar. Com os séculos, a pronúncia original se perdeu. Hoje escrevemos como Yahvé ou Jeová. É o nome pessoal de Deus, o nome da aliança, o nome que ele revelou ao seu povo. E a partir de YHWH, algo lindo acontece. Deus começa a se apresentar juntando seu nome a uma necessidade humana. Como se dissesse, eu sou o Deus que resolve exatamente isso. Preste atenção, porque cada um desses nomes compostos nasceu de uma história real. O primeiro aparece no momento mais angustiante da vida de Abraão. Deus havia pedido que ele sacrificasse o próprio filho. Abraão sobe o monte com o coração partido, mas obediente. No último instante, quando ergue a mão, o anjo o detém, e um carneiro aparece preso pelos chifres, para ser oferecido no lugar do menino. Abraão chama aquele lugar de Jeová-Jiré, o Senhor proverá. Não o Senhor proveu, no passado, mas proverá, no futuro. Porque Abraão entendeu uma verdade que atravessa os séculos: Deus vê a necessidade antes de você chegar nela, e a provisão já está a caminho, mesmo quando suas mãos estão vazias. Há um nome para quem está doente. Depois de atravessar o Mar Vermelho, o povo de Israel chega a águas amargas, impossíveis de beber. O povo murmura. E Deus, ao curar aquelas águas, se revela com um novo nome, Jeová-Rafá, o Senhor que te sara. A palavra Rafá significa curar, restaurar, costurar o que se rasgou. E repare, ele não disse apenas eu curó. Ele disse eu sou a cura. A saúde não é um favor distante que ele concede de longe, é parte de quem ele é. Há um nome para quem vive em guerra por dentro. Gideão era um homem apavorado, escondido, sentindo-se o menor de todos. Quando o anjo do Senhor apareceu e o chamou de valente, Gideão mal conseguiu acreditar. E naquele encontro, ele construiu um altar e lhe deu um nome, Jeová Shalom, o Senhor é paz. Lembre-se do que Shalom significa no hebraico: não apenas ausência de conflito, mas plenitude, inteireza, nada faltando. Gideão descobriu que a paz não vinha de vencer o exército inimigo primeiro. A paz vinha da presença de Deus, ainda no meio do medo. Há um nome para quem se sente perdido, sem direção. O rei Davi, que havia sido pastor de ovelhas, olhou para a própria vida e escreveu a frase mais conhecida de toda a Bíblia: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ali está o nome Jeová-Ra, o Senhor meu pastor. Davi sabia por experiência o que um pastor faz: guia, protege, procura a ovelha perdida, não dorme enquanto o rebanho está em perigo. E ele ousou dizer: esse Deus faz isso comigo.
O verbo hebraico para seguir naquele salmo é o mesmo usado para perseguição. O amor de Deus não te acompanha de longe. Ele te persegue. E há um nome que nasceu não de um profeta, não de um rei, mas de uma mulher rejeitada e sozinha no deserto. Agar, escrava, grávida, expulsa, fugindo sem rumo. Quando parecia que ninguém no mundo se importava com ela, Deus a encontrou junto a uma fonte de água. E Agar fez algo que ninguém tinha feito antes na Bíblia, ela deu um nome a Deus. Chamou-o de El-Roi, o Deus que me vê. No lugar mais esquecido do mundo, ela descobriu que era vista. Que o Deus do universo conhecia o seu nome, a sua dor e o seu caminho. Se hoje você se sente invisível, esse nome é para você. Elohim, o Criador. Yahvé, o Eu Sou. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso e Suficiente. Jeová Jiré, que provê. Jeová Rafá, que cura. Jeová Shalom, que é paz. Jeová Ra, que pastoreia. El-Roi, que vê. Cada nome, uma face. Cada face, uma promessa. E então, no Novo Testamento, todos esses nomes convergem para um só. Um anjo aparece a José e diz: darás a ele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Jesus, em hebraico Yeshua, significa o Senhor salva. E a Bíblia declara que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Todos os nomes que percorremos hoje, o que provê, o que cura, o que dá paz, o que vê, encontram o seu cumprimento em uma só pessoa. Você não serve a um Deus distante e sem rosto. Você serve a um Deus que tem nome. E cada nome é um convite para conhecê-lo mais de perto. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe seu amém nos comentários, e se inscreva no canal, porque a cada semana nós mergulhamos mais fundo nas Escrituras, no idioma em que elas foram escritas. Que a paz do Senhor, o Jeová Shalom, esteja com você. Até o próximo.